Primeiramente, uma ótima noite a todos que aqui se fazem presentes. Também a banca, hoje composta pelo professor Rafael, Geraldo, Rodrigo. Basicamente, pessoal, o meu trabalho ele tem como objetivo analisar a constitucionalidade de uma lei recente, a 15.035 de 2024, a qual determina a criação de um cadastro nacional de estupradores e predadores sexuais. Basicamente, é um site que qualquer pessoa, em tese, vai poder acessar para verificar se um determinado indivíduo qual tem convivência com a pessoa na sociedade, se ela já foi condenada ou não. Nesse sentido, trago aqui a justificativa da senadora Margarete Guzzetti, quando ela ofereceu essa proposta legislativa, ela baseou a ideia dela, sobretudo, em uma questão. Quando há uma persecução, quando há o processamento de um crime sexual, a primeira coisa que a gente tem é a declaração do sigilo do processo. A intenção é boa. O sigilo ele serve justamente para proteger a vítima. Você quer resguardar a privacidade dela, sobretudo para evitar que ela se sinta constrangida perante a sociedade. Só que com isso, a gente traz uma outra coisa. A gente também priva a possibilidade da sociedade ter ciência de que aquele indivíduo, em tese, cometeu um crime sexual e priva a possibilidade da sociedade também se prevenir para o cometimento de um novo crime. Então, ela foca muito nessa ideia de prevenção criminosa. Nesse sentido, eu trago aqui uma fórmula de um autor chamado Alexandre Moraes da Rosa, a fórmula basicamente do custo-benefício do crime. Ele traz como consequência vezes a consequência do crime, vezes a probabilidade desse indivíduo ser descoberto pelo cometimento de um crime, dividido pelo lucro que ele vai vir a ter com esse crime, para entender o custo-benefício da prática daquele crime. Isso é, quanto maior a consequência, quanto maior a possibilidade dele ser descoberto, menor a probabilidade dele cometer um crime. Não há como comprovar isso por dados, mas pelo menos é como entende o autor. Feita essa introdução a respeito da lei no Brasil, eu preciso trazer uma equivalente norte-americana denominada Sex Offender Registry, que basicamente tem a mesma ideia que a aplicada hoje, ou melhor, a em vigência hoje no Brasil, apesar de não existir esse cadastro até o presente momento, e é por isso que eu trago a norte-americana, e ela tem basicamente os mesmos fundamentos, a mesma ideia de explanar, de expor o indivíduo já condenado por um crime por um crime sexual perante a sociedade. Nesse sentido, eu trouxe para mostrar para vocês como é simples acessar, como é acessível a toda a sociedade nos Estados Unidos esse cadastro. Lembrando que aqui no Brasil a gente também consegue acessá-lo. Você pesquisando no Google o próprio nome Sex Offender Registry, o primeiro site que aparece ele já diz respeito ao referido cadastro. Acessando o site você tem duas opções de pesquisa, pelo nome do indivíduo e pela localização dele. Como é que isso funciona? No Brasil vai ser um pouquinho diferente, mas a gente já vai chegar lá. Você coloca o endereço, o nome do indivíduo, você tem as informações se ele já foi condenado ou não. Eu trouxe um exemplo, jogando um endereço aleatório do estado de Massachusetts, o qual a pessoa joga o endereço central e todos esses pontos vermelhos são onde residem ou trabalham pessoas já condenadas por crimes sexuais. Abaixo do mapa, como se não bastasse só a localização, você tem também um rol com foto, nome, endereço de trabalho, de residência do indivíduo que já foi condenado. Lembrando que o direito nos Estados Unidos, ele trata a persecução penal de uma forma um pouco diferente, de uma forma um pouco mais liberal. Então, no Brasil, foto, endereço, é um pouco questionável, seria um pouco diferente, apesar de que a lei ela não determina que vai constar o endereço nem a foto no Brasil. No Brasil, basicamente nesse cadastro, nós teremos o nome do indivíduo, o CPF dele e o crime pelo qual ele foi condenado. Além disso, eu preciso trazer quais são os crimes, porque o título fala predadores sexuais e estupradores. Só que esses são os crimes específicos que passarão a constar no referido cadastro e eu preciso já fazer um apontamento. Percebam que o crime do artigo 215, tipificado como a importunação sexual, ele não está previsto nesse rol. E é um dos crimes porta de entrada para o mundo sexual. É muito mais fácil você basicamente mostrar uma genitália do que praticar um ato sexual contra alguém. Então, é uma observação, inclusive uma ideia, eventualmente, pode-se haver até a efetividade prática desse projeto, a inclusão de mais crimes. E esse seria um dos que eu prevejo como para se incluir. Além disso,
a gente está falando de incluir dados de pessoas em um cadastro. Só que a partir de quando isso vai ocorrer, a lei também determina, que é a partir da condenação em primeira instância. Lembrando que, por enquanto, eu só estou apresentando como a lei funciona e, posteriormente, eu vou passar a fazer apontamentos, críticas a respeito do tema. Então, basicamente, ela diz isso. E se o indivíduo vier a ser absolvido em grau recursal, o nome dele é retirado. É aqui que mora o problema e a gente já vai chegar lá. Então, agora eu vou retornar um pouquinho, só para a gente entender, meio por cima, como funciona. Por que uma lei é criada? A gente está analisando uma lei. No século XVII, Thomas Hobbes, em 1651, durante a Guerra Civil Inglesa, ele faz uma constatação da sociedade, de que a sociedade, quando não controlada por um órgão soberano, ela vai priorizar o próprio interesse dela. Com isso, a gente vai chegar a uma guerra, que é o que ocorreu na época. Então, para isso surge o interesse do Estado. Então, o órgão soberano para controlar os interesses de pessoas. Pessoas, elas vão ter os interesses próprios e vão focar nisso. Com isso, eu trago os interesses que entram em divergência nessa lei. Ou seja, de um lado, a gente tem a sociedade interessada na publicidade das informações, na prevenção criminosa, a sociedade está interessada que novos crimes não ocorram, segurança pública. Do outro lado, a gente tem um condenado tendo alguns de seus direitos feridos, como, por exemplo, o direito à ressocialização. Como que vai ser esse indivíduo, como que ele vai se portar, como ele vai ser tratado em sociedade, se todos tiverem conhecimento de que ele já foi condenado por um crime sexual, sobretudo de forma tão simples como funciona nos Estados Unidos. Além disso, eu trago um autor que propõe uma ideia, uma teoria, o Robert Alexy, para você ponderar esses princípios, tentar chegar a uma linha de aplicação que seja justa. Com isso, ele até tem uma frase em um de seus livros que fala que o sacrifício a um princípio ele deve ser justificado por um benefício tão grande, se não maior, em outro princípio que ele está tentando priorizar. Com isso, ele propõe um método para você fazer essa avaliação, para você entender se essa lei é constitucional ou não, que é apresentando princípios da adequação, da proporcionalidade e da necessidade. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para entender se uma lei ela é adequada é entender se o objetivo que ela está almejando pode ser alcançado por meio desse método. Nessa lei, eu acredito que sim. Apresentando a teoria do Alexandre Moraes da Rosa, me parece que há a possibilidade de se atingir esse objetivo. Agora a gente precisa perguntar se ele é necessário. Como assim? Será que esse é o meio menos gravoso que a gente pode utilizar para se atingir esse resultado, qual seja o da prevenção criminosa, da redução da incidência delinquente? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida, porque para isso a gente precisaria ter dados para comparar uma sociedade em que existe o referido cadastro e uma outra que não. Infelizmente, a única base de dados que a gente tem hoje para analisar isso seria estadunidense, a qual tem um ordenamento jurídico um pouco diferenciado, um pouco mais liberal, e eu não encontrei pesquisas nesse sentido para a gente entender se há um resultado nessa referida lei, porque os Estados Unidos, eles têm uma liberalidade maior e eles não focam nessa questão da necessidade e proporcionalidade. Para eles, muitas das vezes, o interesse deles é atingir o resultado independente dos meios adotados. Então, essa parte da pesquisa ela fica um pouco prejudicada. Agora, trazendo alguns apontamentos quanto a... Lembrando que o trabalho ele visa focar na constitucionalidade da lei, então eu trago o primeiro apontamento, que seria quanto ao dispositivo da lei que menciona que os dados deverão constar desde a condenação em primeira instância. É um problema, porque a própria Constituição, por meio do artigo 5º, inciso 57, ela determina que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Percebam que você deu uma informação exposta, o taxando como um criminoso, sobretudo de um crime sexual, antes da possibilidade desse indivíduo provar ser inocente, fere sobretudo a presunção da inocência. Agora, como que a gente pode sanar essa irregularidade, essa inconstitucionalidade? Seria por meio do controle de constitucionalidade, seja ele o difuso, praticado pelo próprio juiz no âmbito, no caso concreto, a própria aplicação da lei, o que se aplicaria tão somente naquele caso. Ou ainda, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, por meio da ação direta de inconstitucionalidade,
a qual seria movida perante o STF para que eles pudessem declarar a constitucionalidade erga omnes, isto é, perante toda a sociedade, todos os casos, do dispositivo mencionado referente à presunção da inocência. Agora, houve um veto parcial quando esse projeto ainda corria, um veto ao dispositivo, ao parágrafo único do artigo 2º, tendo em vista que a própria lei determinava que os dados deveriam constar no referido cadastro pelo prazo de 10 anos após o cumprimento da pena, o que gera mais um problema. Inclusive, eu trago a justificativa do presidente referente ao veto, o qual ele justifica que o referido dispositivo está ferindo a diversos direitos garantidos pela Constituição, entre eles o direito à ressocialização, à honra, à vida digna. Então, basicamente, esse parágrafo hoje em dia encontra-se vetado. Agora, a gente está trabalhando com dados aqui. Quando se pensa em dados, a primeira coisa que vem à mente seria a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, eu não aprofundo nesse referido tema, porque a própria lei, ela é clara no artigo 4º, inciso 3º, a linha A, de que ela não se aplica nos casos envolvendo segurança pública, que seria a persecução penal. Para isso, existe um projeto de lei, hoje sendo avaliado no Congresso Federal, 1515, que ela justamente objetiva tratar os dados no que diz respeito à persecução penal. Agora, concluindo, eu preciso deixar claro para vocês essa ideia de que nós não temos dados para entender, nós não temos dados para comparar uma sociedade em que exista ou não exista o referido cadastro, para entender se ele traz os princípios mencionados pelo Robert Alex, quais sejam a proporcionalidade, a necessidade, a adequação. Então fica um pouco difícil da gente concluir, do ponto de vista fático, se esse cadastro ele pode ou não gerar efeitos na sociedade. Então, a gente precisa ter uma análise um pouco subjetiva e estimativa para a gente entender. Alguns autores hoje na doutrina já avaliam essa referida lei e eles são extremamente contrários a ela. Eu preciso trazer a posição. Por quê? Quando você expõe, você torna públicas as informações de um condenado, ainda que seja após o trânsito julgado, você dificulta totalmente o direito dele de se ressocializar na sociedade. Você estigmatiza a sociedade, você taxa aquela pessoa e, evidentemente, todos os indivíduos vão procurar se afastar. Com isso, eu já deixei claro no começo, eu vou retomar, que esse cadastro, a lei, hoje no Brasil ela já existe, entretanto, esse cadastro, ele precisa de regulamentação. A lei ela não é clara em definir quem é que vai operar, quem é que vai manusear esse cadastro, quem é que vai alimentar a fonte de dados. Então a gente precisa de uma regulamentação quanto a isso, caso ela venha a surtir efeitos práticos. Para isso, deve haver um trabalho coletivo entre o Poder Judiciário, a Polícia Federal, as polícias militares, estaduais, o próprio Ministério Público, para que isso se mantenha atualizado, porque de nada adianta existir um cadastro se esse cadastro não tiver com as suas informações totalmente em dia. E também, lembrando que para essa lei surtir efeito, primeiramente ela precisa corrigir o que hoje há na própria lei como inconstitucional e ainda não foi questionado. Nós não temos nenhuma ação direta de inconstitucionalidade questionando os dispositivos da lei. Com isso, eu encerro a explanação e abro espaço para questionamentos. Na verdade, eu agradeço de forma geral, tanto aos orientadores da banca, hoje muito receptiva, tem esse papel de nos deixar em liberdade, não trazer um ar tenso a gente, vocês mais do que a gente sabe, quão importante é esse momento e quão tenso nós estamos, não só nas últimas horas, como nos últimos dias ou meses. Então, esse momento demora a chegar, mas quando chega, eu agradeço pela receptividade, pelo ar que vocês passam de tranquilidade, que é só mais um dia, só mais uma apresentação. E, além disso, agradeço também a atenção de todos. Abro espaço para questionamentos. Obrigado. Professor Rodrigo? Bom, é uma satisfação reencontrar o Taylor foi meu estagiário.
é uma satisfação encontrar. Eu esperava bastante e você entregou bastante, de parabéns. Eu não tenho questionamento, só vou aproveitar a exemplo que eu fiz na exibição anterior, vou aproveitar o trabalho como gancho para enfatizar algo que eu acho importante, acho que os estudantes de direitos todos precisam saber. Vejam só, num primeiro momento parece que é um trabalho de direito penal ou de processo penal, mas fala-se muito de Constituição, e é possível analisar muitas dessas questões também sob o ângulo do direito civil. Quando se fala de privacidade, por exemplo, que vai repercutir no tal do direito do esquecimento, a gente está falando de direito de personalidade, de direito civil, portanto. E eu acho muito importante que vocês tenham essa percepção de que o direito é um só e que ele todo tem que ser enxergado sob a perspectiva da Constituição. Eu vejo que eu tenho alguns alunos do segundo ano aqui, esse assunto a gente já conversou nas aulas. É importante a gente compreender cada ramo à luz da Constituição. Os alunos não podem achar que o direito constitucional acaba na disciplina, na cadeira de direito constitucional. Fala-se hoje, por exemplo, em constitucionalização do direito civil, constitucionalização do processo civil, e a ideia é justamente incutir em cada um essa visão do direito como um todo a partir da Constituição. Eu achei que esse trabalho deixou claro a necessidade de a gente enxergar as coisas sob o prisma da Constituição, e eu acho que ele também mostra para a classe que para a gente ter uma posição consistente sobre as questões mais complexas do direito, a gente não pode se limitar a uma área só do direito. Para a gente ter uma posição consistente a respeito desse tema, a gente tem que ler autores do direito penal, do direito nacional, do direito civil, e então fiquei feliz com o trabalho, sobretudo por conta disso, porque talvez imputa naqueles que assistiram a necessidade de entender o direito, não a partir de cada estamento dele, mas a partir de uma visão que compreenda ele como um fenômeno bastante amplo. Está de parabéns. Inclusive, só a título de curiosidade, eu havia feito uma menção ao Pedro Loenza nessa ideia de união de disciplinas distintas, falando sobre a verticalidade, sobre a horizontalidade do direito brasileiro, do qual ele trata todas as disciplinas como uma só, e inclusive na aplicação do direito constitucional em relações de particulares. Rafael, parabéns, Taylor, seu tema foi bastante desafiador, e eu mesmo fiquei muito feliz por escolher, porque mexe com coisas que eu sou apaixonado, né? Direito penal, LGPD, então assim, foi... O senhor de ciência política, ele falou do Thomas Hobbes. O senhor é professor de ciência política, sim, não foi. Tá? Que é a minha parte favorita também do direito. Desculpa. Direito. Então, esse caráter multifacetário do seu trabalho ficou bem evidente. Eu acho que, conforme você foi desenvolvendo, ele ganhou um bom nível de maturidade. Hoje você conseguiu deixar claro isso daqui na sua explanação, então eu fiquei feliz com suas explicações, até porque você conseguiu desenvolver com a mesma qualidade todos os pontos. Então, um problema que se origina no direito penal, com uma condenação por um crime específico, vai ter desdobramentos muito claros ali no direito civil, na LGPD, vai ter uma relação e uma análise dentro do direito constitucional, quando eu trago esse conflito de garantias e princípios constitucionais, né? Direito de personalidade, frente à segurança pública, o Estado na persecução de crimes. Então, acho que você deixou todos esses pontos muito claros. Então, o meu questionamento agora vai no sentido de trazer uma avaliação crítica sua, porque nós temos hoje a introdução de instrumentos que eles vão no sentido de você prestigiar valores coletivos em detrimento dos individuais, como você trouxe muito bem naquele seu diagrama ali, com a flecha, um do lado do outro. E como que você vê isso? Nós estamos hoje primando por estabelecimento de um direito penal mais voltado para uma imputação objetiva, se aproximando de conceitos como trazidos por Günther Jacobs na sua obra do direito penal do inimigo. O que você tem entendido em relação a esses instrumentos que o Estado está se valendo? Vou
fazer uma introdução um pouco antes, se me permite. Direito penal, quando a gente pensa na sua finalidade, no seu objetivo, eu não conseguir trabalhar bem, mas hoje, principalmente, é garantir direitos daquela pessoa que está sendo investigada. Porque o direito penal, o objetivo dele é limitar a atuação estatal. Não sei se foi exatamente aproveitado nesse sentido. Eu penso que o direito hoje ele é muito voltado a esse interesse coletivo, não individual. Eu até entendo que no sentido da própria lei, você está priorizando o interesse coletivo em detrimento dos interesses individuais. Só que eu também, o senhor pediu a posição, só que eu vou me posicionar um pouco em sentido contrário nesse específico caso. Favorável à lei? Não. Ao contrário, existe só uma opinião pessoal, a qual não explanei no trabalho, que ele se baseou em uma análise mais objetiva de outros autores. Só que, apesar de você precisar priorizar os interesses coletivos, nesse caso, ao meu ver, é muito desproporcional. Porque óbvio, você tem algum ganho na sociedade, mas a gente não consegue quantificar. Contraante esse ganho, em detrimento de você, basicamente, ferrar com a vida de uma pessoa. Porque se você torna esses dados públicos acessíveis, se você faz um projeto para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de cadastro, imagina como que essa pessoa vai se relacionar em sociedade. Ela não vai conseguir trabalho, ela não vai conseguir se relacionar com qualquer outra pessoa, ainda que ela tenha cometido um crime. No direito a gente precisa admitir a possibilidade da pessoa se arrepender. E essa lei, ela limita totalmente essas possibilidades. A gente ficou satisfeito. Parabéns, Taylor. Você bem sucinto até pela questão do tempo, mas também não posso deixar de parabenizar meu trabalho, pela exposição, pela interdisciplinaridade que você fez. O professor Rodrigo já comentou isso, o professor Rafael também falou isso. Vários elementos do direito que você trouxe, ele fica bem bacana. Serve para vários tipos de estudo, né? Inclusive de eficácia limitada, que você coloca aqui, que a gente estava passando com os alunos, essa aplicabilidade direta, imediata e reduzida que você traz aqui. Coisas bem complexas, inclusive do controle de funcionalidade. Então, sim, parabéns pelo trabalho. E, para finalizar, eu tinha marcado algo, mas você respondeu, que é essa questão se a problemática seria o momento em si dessa questão da divulgação, que era justamente de ser de primeira instância, mas se por acaso fosse após o trânsito julgado, se esse daí não seria um problema também, mas lá ao final você discute esse ponto do primeiro instância de controle e mais para frente, se fosse após o trânsito julgado, aí comentando sobre possíveis princípios, com a questão da segurança, do choque de direitos fundamentais e por aí vai. Então, me encerro nisso. Fica a indicação daquilo que você acabou de falar também, e aí encerro. Acho que uma possível pesquisa, acho que isso é muito válido, que talvez o direito tenha que ir bastante isso. As pesquisas de dados quantitativos e estatísticos, elas podem ser importantes em casos como esse, em verificarmos exatamente se um tipo de cadastro, um tipo de divulgação dessa, se necessariamente ela surte o efeito que estão pensando. Exatamente esse cadastro, ele surte o efeito de talvez reduzir, inibir, pode ser porque às vezes pode ser que a gente fique só na discussão teórica de conflito de direitos fundamentais, talvez não sabemos se exatamente esse cadastro ele está surtindo o efeito que seja necessário. Então, às vezes, pesquisas futuras a respeito disso, nessa linha de qual efetivamente é a eficácia, pode ser interessante. Tudo mais, parabéns pelo trabalho. Eu até fiz um foco em pesquisas para trazer dados quantitativos, eu até explanei isso no próprio artigo. O problema é que a maior referência hoje são os Estados Unidos, existe esse cadastro em alguns outros países, mas ele é de acesso somente do Estado, da segurança pública, a sociedade não tem acesso a isso. O problema é que os Estados Unidos, eles têm um foco muito grande em demonstrar, assim, a principal base de dados que eu encontrei foi referente a quantos % da sociedade estão inclusos nesse cadastro. Eles se orgulham muito dessa efetividade penal. O objetivo deles está muito voltado a cadastrar o máximo possível de pessoas, não preocupados com essa ideia de necessidade. Inclusive, um dado que talvez possa interessar, nos Estados Unidos, em 2024, 0,5% da população constava nesse cadastro. A gente tem alguns desdobramentos que lá não tem uma limitação temporal, lá entrou no cadastro, você vai morrer no cadastro. Então isso
acaba aumentando o número de pessoas no cadastro, inclusive podendo considerar mortos. Podem ter pessoas falecidas considerando no cadastro. Então esse dado ele ainda é um pouco questionável. Perfeito. Obrigado, Taylor.